Então, estamos na Masterclass Autoestima Inabalável. Hoje é dia 23 de março de 2022. Todos os participantes autorizaram a gravação e vamos começar. Vamos começar por partilhar aqui a tela, a ver se isto dá para apresentar direitinho. Ok, conseguem ver? Hein? Sim. Sim? Conseguem ver bem? Sim. Então, bem-vindas e bem-vindo à Masterclass Autoestima Inabalável. Meu nome é Isabela Ribeiro. Atualmente atuo como formadora, terapeuta e analista corporal e tenho um Instagram com muito conteúdo. Quem ainda não conhece pode visitá-lo, isabelaribeiro.analista. Porque todas as terças-feiras eu faço lives com temas bastante interessantes e especialmente para quem é pai, mãe, encontrar lá muito conteúdo útil. Então, quem é que sou eu? Isto é um resumo muito pequeno que eu estive a tentar resumir mesmo muito. Eu sou uma mulher, entre aspas, guerreira e do dedo podre, em transformação. O que é que isto quer dizer? Que sempre tive muita dificuldade com os meus relacionamentos e agora descobri porquê. Eu sempre fui aquela pessoa a quem chamavam de mulher forte e daquela mulher que resolve tudo e que leva tudo à frente. Então, muitas vezes eu tinha digamos, uma atração especial por, entre aspas, homens fracos. Porque ao lado de uma mulher forte fica um homem fraco. E isto é mais... É mesmo um imã que nós atraímos e que de facto requer uma transformação interna para começarmos a atrair pessoas melhores e nós próprios nos tornarmos melhores. Porque não tem nada a ver com os outros, tem a ver connosco. Sou mãe da Sofia, tenho 18 anos, sou filha de um bombeiro e uma operária têxtil, sofri de bullying na adolescência e nunca falei com ninguém sobre isso. Pensei muitas vezes no suicídio, mas felizmente não aconteceu e estou aqui. Fiz voluntariado na área da saúde em Moçambique e Santo Tomé e Príncipe, licenciei-me em análises clínicas e saúde pública, fiz mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água e trabalhei durante 13 anos num laboratório de Estado de referência a nível nacional. Fiz várias certificações terapêuticas. Para mim, a área da terapia sempre foi uma área que eu desenvolvi muito em paralelo com a área da saúde. Desde o Reiki, a terapia multidimensional, a angiologia, aromaterapia, desprogramação neurobiológica e atualmente continuo a estudar continuamente. Fiquei aposentada por incapacidade aos 37 anos, com uma incapacidade de 61%, mas eu nunca me senti incapaz para trabalhar. A verdade é que eu era tão forte, que eu aguentava tudo, só que o meu corpo já estava a arrebentar por dentro. Foi-me diagnosticada uma doença degenerativa, outra autoimune e cheguei a ter cancro na tiroide, tive que retirar metade esquerda. Com a entrada da análise corporal na minha vida, tornei estas doenças desnecessárias, sim, porque elas eram necessárias para eu descansar. Pode parecer assim um bocadinho louco, mas qualquer doença que nós temos, ela é necessária, ela cumpre uma função. E todas estas doenças que apareciam umas atrás das outras, elas cumpriam uma função que ninguém descobriu até eu chegar a este conhecimento. Então apaixonei-me pelo conhecimento da análise corporal, tornei-me analista corporal certificada, especializei-me no relacionamento entre pais e filhos e sou a criadora do projeto Parentalidade Leve. E neste momento estou a fazer uma outra formação em genograma, que é uma área de investigação e intervenção sistémica transgeracional.
E esta é uma pequenina apresentação, para não encher muito do tema, só para quem não me conhece passar a conhecer um pouquinho mais. E de facto o maior desafio dos pais não é controlar o comportamento dos filhos, mas sim controlar o seu próprio comportamento. As crianças, quando nascem e crescem, elas não conhecem outra coisa que não seja amor. E é na relação com os pais que elas vão interpretar o que é amor para elas. E é muitas vezes nestas interpretações que surgem muitas crenças, muitos traumas também. E como um dos autores que eu mais estudo atualmente, que é o Dr. Gabor Maté, ele estudou muito sobre trauma, especialmente em pessoas que estão em prisões, e ele diz que nós não precisamos de uma guerra para ficarmos traumatizados. Os primeiros traumas acontecem no seio do relacionamento entre pais e filhos. E todos nós estamos traumatizados, ninguém escapa a isso. Existem 5 traumas básicos do ser humano que todos nós passamos. Há quem chame dores básicas, há quem chame feridas. E elas acontecem desde a gestação até os 5 anos. Mas elas servem apenas para criarmos recursos. E esses recursos estão na base de nós podermos caminhar para a vida com uma autoestima boa e realizando os nossos sonhos. Só que há muitas pessoas que passam uma vida inteira a reviver as suas dores e nem sequer conhecem os seus recursos. Então, hoje, esta noite, venho trazer um pouquinho, não só sobre isso, mas explicar um pouco o conceito de autoestima, a sua implicação e como podemos, de facto, trabalhá-la no nosso dia-a-dia. E no final desta masterclass vão descobrir o que são as influências negativas das construções sociais, a definição da autoestima, a diferença entre amor próprio e egoísmo, porque há muita gente que me diz: Isabel, autoestima, amor próprio, as pessoas dizem que eu sou egoísta se eu faço isso. Então eu trouxe aqui a diferença para deixar muito claro o que é. E também a origem do amor próprio. E o que é um pensar, sentir e agir doentio e leis do sistema, ou leis da sistémica e de disfunções do egoísmo aplicado a... E agora isto fugiu-me. Eu acho que é aplicado à autoestima, mas eu não consigo ler aqui. Vamos falar também da identificação e diagnóstico de baixa autoestima, o ciclo da transformação humana e reservei também uma surpresa para o final. Então, o que são as influências negativas das construções sociais? E aqui eu venho contar uma história, que é a história de cozinhar o peixe. Já alguém ouviu esta história? Não. Não? Não. Ainda bem. Porque se já tivessem ouvido, eu ia pedir para alguém de vocês contar. Então, a história de cozinhar o peixe tem a ver com uma menina chamada Ana. E a Ana, ela vê a mãe a cozinhar o peixe e ela vê que a mãe tira sempre a cabeça e o rabo ao peixe. E a Ana era muito curiosa e ela pergunta à mãe: mãe, mas por que é que tu tiras a cabeça e o rabo ao peixe? E ela diz: olha, porque foi assim que a tua avó me ensinou. Então, a Ana, que não se ficou por ali, foi perguntar à avó porque é que a mãe cozinhava o peixe tirando a cabeça e o rabo. E a avó deu uma gargalhada e disse: minha querida neta, então, na altura em que a tua mãe aprendeu a cozinhar o peixe comigo, nós só tínhamos uma panela pequena. E a forma de o peixe caber lá dentro era tirando a cabeça e o rabo. Atualmente nós temos panelas de vários tamanhos, então já não faz sentido tirar a cabeça e o rabo ao peixe. A Ana veio toda contente com aquela informação para a mãe e disse: olha mãe, tu já não precisas tirar a cabeça e o rabo ao peixe,
Porque a avó explicou-me que o motivo pelo qual ela fazia isso era porque só havia uma panela, era pequena e tinha que caber ali o peixe. E o que é que eu quero trazer com isto? Quero trazer que se a Ana não fosse aquela menina curiosa que vai à fonte perceber o porquê das coisas, certamente ela iria continuar a cozinhar o peixe da mesma maneira que a mãe, tirando a cabeça e o rabo, sem se questionar. Porque no nosso modo automático de agir, especialmente para quem é para nós referência, nós vemos, repetimos e não questionamos. E muitas vezes é nesta repetição sem questionar que estão as influências negativas das construções sociais, de várias situações que nós fomos aprendendo ao longo da nossa vida, mas que as circunstâncias, os ambientes mudaram, então muitas vezes não faz sentido seguir aquele ritual. Ok? É só para deixarem alerta, para abrirmos um pouquinho a nossa mente e mantermos aqui a mente curiosa, no sentido de, ok, vamos investigar porque é que se faz isto. Ok? Faz sentido? Façam assim um sim ou não, para eu saber se fez sentido esta história. E vamos avançar. Vamos avançar para o que é autoestima. Nas definições mais gerais, a autoestima é vista como uma valorização geralmente positiva que nós temos de nós mesmos, do conjunto das nossas características corporais, físicas, mentais, espirituais, que formam a nossa personalidade. E para a psicologia, trata-se da opinião emocional favorável que as pessoas têm delas próprias e que muitas vezes foge da racionalização e da lógica. É algo mais sentido, ok? E tem muitas vezes com aquilo que nós falamos de nós mesmos, o chamado... agora esqueci-me. Agora esqueci-me do nome que eu ia dizer, mas eu vou-me lembrar e, entretanto... já sei. É o discurso interno. Muitas vezes nós temos um discurso interno, parece uma voz que está aqui a falar dentro do nosso cérebro e que diz coisas às vezes não muito agradáveis. E isso são coisas que nós dizemos sobre nós mesmos. E é preciso estar muito atento, porque isso mostra muito se nós estamos a viver numa forma funcional ou disfuncional. E a autoestima inclui a sensação de se sentir competente, um sentimento de pertença, a forma como nos vemos a nós mesmos, como a nossa identidade, como forma de autoconfiança, um sentimento de segurança e uma visão realista e positiva de si mesmo. E ter uma boa autoestima influencia a motivação, o bem-estar mental, a qualidade de vida. E, além disso, a autoestima impacta o processo de tomada de decisão, os nossos relacionamentos, a saúde emocional e o bem-estar geral. E isto é, de facto, muito, muito importante. Embora devemos sempre seguir o caminho do meio, porque ter também, há casos relatados de ter uma autoestima excessivamente alta, pode levar a questões de narcisismo, ou seja, a pessoa achar-se melhor do que todas as outras. Por isso, autoestima baixa e autoestima muito alta não são funcionais. É importante irmos pelo caminho do meio e estarmos em equilíbrio, ok? Eu deixei estar aqui uma descrição mais completa, especialmente porque temos mães e que verbalizaram que queriam ajudar também as suas filhas e os seus filhos. É que a autoestima, este sentimento de si mesmo, ela pode mudar e evoluir ao longo do tempo. A partir dos 5 anos ou dos 6, a criança já começa a ter uma noção
de como é que ela é vista pelas outras pessoas. E preservar uma boa autoestima é imprescindível em qualquer tipo de psicoterapia, e não só, uma vez que tende a constituir-se como um sintoma recorrente de vários tipos de problemas de conduta ou comportamentais, e ainda há psicólogos que definem a autoestima como sendo uma função que permite ao organismo a autoproteção e o desenvolvimento, acho que é pessoal aqui, o desenvolvimento pessoal, uma vez que a falta de autoestima afeta a saúde, as relações sociais e a produtividade. Então, já estamos aqui a ver várias implicações em tudo isto. O conceito da autoestima é também bastante importante no campo da psicopedagogia, que tem a ver com a parte do ensino, porque esta disciplina considera a autoestima como sendo a causa das atitudes construtivas dos indivíduos e não a consequência. Posto isto, um aluno que tenha uma boa autoestima tem grandes hipóteses de ter boas notas e de ser bem-sucedido na sua vida académica. E depois há aqui uma outra parte que eu vivi na realidade, que tem a ver com o bullying. E a autoestima possuem uma relação, já que pessoas que sofrem bullying podem desenvolver uma autoestima baixa, podendo, num caso mais grave, terem ansiedade, depressão e sentimentos de menos-valia. E isso é, de facto, impactante, especialmente com filhos que não falam muito, que não comunicam muito, como era o meu caso. Eu era uma adolescente que eu não falava de nada que me acontecia em casa. Porquê? Por uma razão muito simples. Os meus pais já tinham tantos problemas que eu não queria ser mais um problema. Então, eu fechei-me e suportei aquela dor sozinha. E isso nenhum filho deve passar. Isso fez com que eu desenvolvesse uma escoliose grave, que nunca ninguém descobriu porquê. A medicina gosta muito de uma palavra chamada idiopática, que é sem motivo aparente ou sem causa conhecida. A verdade é que as causas emocionais aparecem antes dos sintomas físicos. E não é de um momento para o outro. É como se fosse uma gotinha que está a pingar numa torneira e que vai enchendo um copo até ele transbordar. Seja para o bem, seja para o mal. E a autoestima também é como essa gota que nós precisamos de alimentar todos os dias para, de facto, transbordar. Atualmente, os adolescentes têm sofrido bastante com problemas de autoestima, especialmente relacionados com a aparência física ou com intimidações sofridas. Com isto, muitos deles têm dificuldade em manter relações com outros adolescentes e até mesmo com adultos. Crianças, adolescentes e jovens com baixa autoestima possuem uma tendência para o desenvolvimento da depressão. E eles não se aceitam como são e creem que as outras pessoas também não aceitarão. Então, tem muito a ver com a visão que nós temos de nós mesmos e que nós vamos descobrir de onde é que tudo isto vem, ok? Porque eu não quero trazer aqui um assunto superficial. Eu sou de águas profundas, eu gosto de navegar bem fundo. Às vezes é desconfortável falar sobre isto, mas é a única forma que nós temos de ter consciência daquilo que nós precisamos ajustar. Não é preciso fazer grandes mudanças. Às vezes são leves ajustes que fazem toda a diferença. E outros problemas que podem afetar os adolescentes são o baixo desempenho escolar, por desinteresse ou dificuldade da aprendizagem, causados pela crença de que não são capazes, transtornos alimentares, dificuldade de expressarem os seus sentimentos, por sentirem que os seus sentimentos não são importantes para os outros. E é uma preocupação e responsabilidade tanto dos pais quanto dos professores estarem atentos a quaisquer tipos de comportamentos estranhos ou mesmo mudança de comportamento das crianças e adolescentes. Inclusive, a baixa autoestima de uma criança ou adolescente
pode ser decorrente de abuso ou de maus tratos, feitas por pessoas que sejam ou não do seu convívio. E a autoestima também é um valor analisado pela autoajuda. Há milhares de livros que ensinam como protegê-la e incentivá-la. No entanto, há setores da psicologia que acreditam que a autoajuda pode ser prejudicial para o indivíduo, uma vez que promove um perfil narcisista que acaba por afetar as relações sociais. E como eu disse há pouco, tudo na vida precisa de equilíbrio, e a autoestima não é exceção. Se uma pessoa tem autoestima baixa, então ela tende a ter pensamentos negativos de si mesma, a não acreditar no seu potencial e habilidades e pensar que é inferior às outras pessoas. Já se uma pessoa tem uma autoestima muito elevada, ela pode acabar por desenvolver comportamentos narcisistas por acreditar ser superior e melhor do que todos. Ok? Então vamos escolher o caminho do meio, que é o equilíbrio. E aqui é muito importante fazer uma pergunta, que é: quem é que é a pessoa mais importante da minha vida? E eu gostava que respondessem a esta questão. Podem abrir os microfones, quem não tem o microfone aberto, e dizer de uma forma muito rápida. Não há certo nem errado. Nós vamos entender a resposta a esta pergunta, mas eu gostava de saber, para vocês, neste momento, quem é a pessoa mais importante da vossa vida? Vá, começo eu desta vez. Essa é fácil. Começo eu desta vez. Responder. Sim, podes começar, Maria. Eu sou. Ok. Eu também sei que sou eu, mas nem sempre ajo como tal. Ok. Eu também sei que sou eu. Desculpa, interrompi alguém. Eu também acho que sou eu. Se não estamos bem, os outros também não. Eu também. Também considero que sou a pessoa mais importante da minha vida, sem dúvida. Quem mais? Eu estava a dizer, Isabela, eu sei que sou eu, mas nem sempre consigo sentir isso. É muito comum, Sandra. Ok? Não fiques... não fiques Sei. com essa sensação de tipo, mas porquê que eu não consigo, ok? Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta, ok? Sim. Helga, pode também... Posso? Pronto, para mim, é assim, são os meus filhos, são as pessoas mais importantes da minha vida, duas. Ok. Eu sei que a minha é importante, mas para mim a deles é mais importante que a minha. Ok. Vânia, eu vi que entrou depois, não lhe dei as boas-vindas, mas dou agora. Não faz mal, Isabela, peço imensa desculpa, mas tive outro compromisso antes também e fui convidada pela Cláudia para me juntar a voz e tentei. Respondendo à sua pergunta, neste momento da minha vida, a minha pessoa mais importante para mim sou eu. Ok. Já foram os outros. Que bom. E, de facto, nós vamos entender porque é que precisamos de ser nós a pessoa mais importante da nossa vida, independentemente se temos filhos ou não. Eu sei que para as mães é um tema sensível, mas eu costumo compará-lo à viagem de um avião, que no próprio... na simulação inicial de um avião, quando ele está a falar das regras de segurança, fala que se o avião entrar em despressurização, as máscaras caem e nós devemos colocar a máscara primeiro em nós, só depois colocar em quem está ao nosso lado. Porquê?
Porque se nós tivermos, por exemplo, ao nosso lado uma criança e pegarmos na máscara e colocarmos na criança e depois já não formos a tempo de colocar em nós vamos morrer, mas a criança também vai morrer. Porque ela não sobrevive sem um adulto por perto. Ok? Por isso é que é tão importante nós colocarmos a máscara primeiro em nós, primeiro darmos ar para nós, ok? Porque a partir desse gesto é que nós podemos ajudar alguém. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E no caso dos aviões, é uma imagem que ajuda a ilustrar a importância de nós sermos para nós a pessoa mais importante da nossa vida. E vamos entender melhor, Helga. Pode ainda não ficar muito claro, não é? Porque eu estou a ver do tipo, ela está a dizer aquilo, mas eu ainda não estou convencida. Não, eu entendo e eu sei que eles estão bem porque eu estou bem, ou seja, a influência parte de mim. E eu já passei por vários problemas e eu sei que eles ultrapassaram porque eu ultrapassei primeiro esse problema. Eu não lhes causei quase danos, por assim dizer, porque eu soube lidar com esse problema psicologicamente. Eu sendo forte, eu transmito-lhes força e não fraqueza. Eu quero que eles sejam fortes como eu, para poderem aguentar os problemas da vida, né? Aquilo que surge, a gente vai se adaptando, vai enfrentando. Nunca devemos fazer de conta que aquilo não está a acontecer, aquilo não é comigo. Não, é comigo e eu vou enfrentar para que os meus filhos possam ver que é assim que se atua perante as adversidades da vida. É mesmo assim. Eu também já fui essa mulher forte, Helga. E muitas vezes nós com essa intenção, que é muito positiva, porque nenhum pai, nenhuma mãe faz nada de propósito para magoar os filhos. Só que muitas vezes nós queremos ser super mulheres para os nossos filhos e não conseguimos mostrar a nossa vulnerabilidade. Por causa dessa questão, eles precisam de ser fortes também, não é? Só que muitas vezes ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que somos todos humanos e que é importante expressar as emoções. E há momentos para chorar, há momentos para, de facto, dizer-lhes, olha, está a ser muito difícil lidar com isto. Nós vamos superar, mas às vezes mostrar sempre aquela armadura, eles ficam com a sensação que não podem errar. Entende, Helga? Não é por mal, eu sei que não é por mal, porque eu já estive nesse lugar. Eu faço esse trabalho interior para mim, não para os outros. Eles não podem ver de que eu tenho essas dificuldades ou que é difícil, não é? Eu faço esse trabalho comigo própria. Não deixo que vejam essa, lá está, que não é o ser fraca, mas que para mim é como se eu tivesse a transmitir essa fraqueza, coisa que eu não me considero fraca. Não. Só que sou humana, não é? Pronto. É isso, e sabe, aquilo que aos olhos dos nossos filhos nós vamos ser ainda mais fortes se nós mostrarmos que somos humanas. Porque eles aí, eles não vão tentar ser o que não são. Eles assim sentem-se como que autorizados também a poderem mostrar a vulnerabilidade. Senão eles não vão mostrar. Senão eles vão ser aquele adolescente como eu fui, que sofre de bullying e não fala. Porque acha que é um problema dele. O falar é uma fraqueza, não é? E ele é que não foi capaz de... Não é? É isso. Então, acima de tudo, nós estamos aqui para sermos humanos. Eu gosto muito de uma frase do Carl Jung que diz: podemos conhecer todas as leis, todas as teorias, todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, eu sou apenas uma alma humana. E é com esse intuito que também estamos aqui, ok? Nós aqui podemos
mostrar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. É um local seguro, apesar da maioria das pessoas não me conhecer, mas é essencialmente, foi por causa disso que eu não quis fazer uma live, por exemplo, no Instagram aberta a toda a gente, mas quis que fosse o mais personalizado e o mais intimista para que, de facto, as pessoas se sintam à vontade. Ok? Mas eu identifiquei-me com a sua história de vida, porque inicialmente falou de que, por ter sido sempre forte, a mulher forte, não é? Que desenvolveu determinadas doenças, pronto, que estavam associadas a essa, digamos, personalidade. E eu é igual, desenvolvi também uma doença autoimune devido a ter esse tipo de personalidade. É isso. Sim, eu querer ajudar os outros, querer viver o problema dos outros, que para mim é muito difícil eu desligar-me do problema dos outros. Daí eu ter tido esse explodir, não é? Por assim dizer, fez-me acordar de que se eu continuar assim, além deste problema vão surgir outros, de que alguma coisa estava mal. É isso. E isso chama-se um distúrbio de prioridades ou dependência emocional. E a boa notícia é que nós podemos... A boa notícia é que a dependência emocional é uma escolha. Às vezes, ao olhar e ouvir isto, dizer uma escolha, mas é uma escolha consciente ou inconsciente. Nós preferimos isso do que outra coisa, do que ter uma vida boa, por exemplo. Mas há solução. E para nós, mulheres fortes, o mais difícil, o maior desafio é descansar. Uhum. E isto tem muito a ver com a autoestima, e não vou estar aqui a desviar o assunto, mas se surgiu isto não foi por acaso. E tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos na nossa infância. Eu ouvia muitas vezes quando, por exemplo, estava deitada no sofá, a minha mãe dizia-me que quem estava deitado no sofá era preguiçoso. E é claro que eu não queria ser preguiçosa. E agora, mesmo em adulta, acontecia-me de estar deitada no sofá e aquela voz vinha e eu olhava para o lado e dizia assim, mas como é que eu posso estar deitada no sofá se eu tenho louça para lavar, eu tenho roupa para apanhar, eu tenho um monte de coisas para fazer e eu estou aqui deitada no sofá. É como se aquele tempo de descanso fosse desperdício. Ok? E nós ficamos com isso programado, impresso no nosso inconsciente. Por muito que a minha mãe tivesse uma boa intenção a querer mostrar-me que era preciso fazer as coisas, só que inconscientemente a mensagem que passou foi: tu não tens valor se tu não fizeres alguma coisa. Tu não tens valor se estiveres deitada no sofá a descansar. Consegues entender, Helga? Sim, sim. E isso vai se repetindo ao longo da vida até um momento que, para descansar, eu precisava de ficar doente. Porque era a única maneira, e eu não escolhia de forma consciente, aliás, eu procurei todos os especialistas para me darem uma resposta que eu nunca tive. A única solução foi ficar aposentada por incapacidade, porque eu já nem conseguia levantar-me da cama. Eu não conseguia sequer respirar. Era muito louco. Porque há 5 anos atrás, eu não conseguia estar aqui a falar convosco como eu estou agora, com este ar impávido e sereno. A Sandra escreveu aqui, a minha avó e mãe diziam, parar é morrer. Daí ter crescido com a exigência de ter que estar sempre a fazer coisas. É verdade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, ouvimos estas coisas. Só que isto pode parecer algo tão subtil que nós nunca paramos para pensar nisto. Só que aquilo que eu entendi
quando descobri a análise corporal, é que eu estava, os meus traços de caráter que moldaram o meu corpo e a minha mente até aos 5, 7 anos, e por isso é que é tão espetacular nós conseguirmos fazer uma análise a uma pessoa, observando apenas o formato de 6 partes do corpo e dizer como é que ela, porque é que ela funciona de determinada maneira e porque é que ela tem os problemas que tem e como dar soluções. Eu descobri que eu estava a sobrecarregar partes de mim e a não deixar existir outras partes, que eram igualmente importantes e precisavam de existir para eu ser quem eu sou. Só que eu adaptei-me tanto para caber em caixinhas, porque existem 5 perfis de dependência emocional: o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. Em maior ou menor grau eu tinha todos. Mas um que era muito presente na minha vida era o ser a boazinha, era ser a cuidadora e era ser a culpada. Eu achava que tinha culpa de tudo, até daquilo que eu nem interferia. E eu era muito cuidadora. Então, para uma pessoa cuidadora, nada melhor do que ela atrair uma pessoa que precisa de ser cuidada. Então, somos nós que atraímos essas pessoas. Quando nós aprendemos a cuidar de nós primeiro e a saber dar limites, tudo muda. Porque uma doença autoimune, a mensagem da doença é: o teu corpo está a matar-se a ele próprio. Tu não queres abandonar as outras pessoas, que acabas por te abandonar a ti mesma. Ok? Então, quando passa para o corpo, já é uma mensagem muito forte, que é do tipo: stop, agora já não tens desculpas para não parar. Agora arranjei, o nosso corpo tem uma inteligência incrível. E já vamos ver que não é bem o nosso corpo. Mas fez sentido, Helga? Ajudou a clarear um pouquinho? Sim. Eu Tá bom. tive essa noção quando a tal doença degenerativa, não, autoimune surge, fui obrigada, entre aspas, não é, a perceber o porquê. Porquê é que isto me aconteceu a mim? Porque sendo uma pessoa tão saudável que nunca teve nada, porque é que de repente surge algo assim e ainda por cima algo que não conseguia disfarçar? Tipo, toda a gente via esse problema. Portanto, é muito mais difícil, não é? Porque primeiro tinha que ser eu a encarar, porque não dava para esconder. E ter que dizer a toda a gente: eu tenho este problema. E é assim, eu atribuía um bocado a culpa também aos outros, porque me faziam mal, mas eu é que os deixo fazerem mal. Por isso... Por muito que nos custe, nada tem a ver com o outro. Pois. Eu só há muito pouco tempo percebi que eu vivia um ambiente tóxico no meu trabalho. Pronto, eu também. Por isso. E por que é que isto acontece? Porque um ambiente tóxico em casa faz com que nós... É como se para nós fosse normal. Então, como nós só conhecemos aquela realidade, vamos para a escola, encontramos um ambiente tóxico. Ok, é parecido com aquilo que eu vivi em casa. Então, é como se eu achasse que isso é normal. Depois eu atraio um par que também me maltrata. Depois eu atraio um trabalho onde também tenho um ambiente tóxico lá. Não é acaso. E vai piorando cada vez mais. Para quê? Muitas vezes as pessoas acabam por se culpar elas mesmas, dizendo que elas é que têm que aprender alguma coisa com isso, mas não. E têm que aprender, sim, a afastar-se, a dar limites, a usar este mudra. É assim, um mudra que é:
isto a mim não é bom, fica contigo, não me pertence, isto eu recebo, que me faz bem. Porque muitas vezes nós estamos assim, afastamos tudo, outras vezes estamos assim, que recebemos tudo. E nem uma coisa nem outra é saudável ou funcional. São coisas disfuncionais. Ok? Então, podemos avançar, continuar? Uhum. Sim? Pronto. Então, qual é a primeira coisa a fazer para construir a autoestima? É uma conexão verdadeira com a minha criança, ou seja, comigo mesma. Os estudos do Dr. Gabor Maté vieram confirmar a hipótese de que todos nós temos uma criança, há quem chame criança interior, há quem chame outras coisas mais românticas. Mas é de facto a nossa criança interior que ficou mielinizada desde a gestação até os 5 anos de idade e que nós conseguimos vê-la no formato do nosso corpo, as dores e os recursos. E quando nós conseguimos abraçar e olhar para essa criança que fomos nós, a criança que eu fui um dia, e tivermos uma conexão muito forte com ela, é aí que nós vamos começar a construir a nossa autoestima. E construir uma mulher ou um homem não tem nada a ver com a sociedade, com a família, não tem que ser isto ou aquilo para satisfazer o desejo dos outros. Porque quando eu me amo, eu partilho a sensação de me amar com quem está perto. E eu partilho o meu amor com outras pessoas. Eu não dependo das outras pessoas para me amar e para me fazer feliz. Porque agora, como adulta, a minha obrigação é cuidar da minha criança. E aí sim, nós sentimos uma liberdade enorme de viver, sem ter que corresponder à expectativa de ninguém. Estava aqui a ver a mensagem da Vânia. Pede desculpa, está a gostar imenso, contudo não consegue ficar mais tempo. Ok, sim, vai ficar gravado para assistir mais tarde. Vai ficar gravado no grupo. Então, e agora vindo à diferença entre o amor próprio e o egoísmo, que muitas vezes as pessoas confundem, ninguém é responsável pelo teu amor próprio. E aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu não consigo convencer ninguém de que é lindo e maravilhoso se essa pessoa não se achar linda e maravilhosa. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir. E vamos começar a esquecer o amor egoísta e começar a olhar para o amor próprio, para aquilo que Deus nos deu. E eu tenho a certeza que todos vocês têm muitos valores que muitas vezes colocam debaixo do tapete para correr atrás de algo que não são. E bem me parecia que tinha passado aqui um slide. Porque amor próprio é cuidar de si mesmo, é buscar atingir os seus objetivos, é evoluir, é seguir a sua missão, é seguir os seus valores de vida, os seus. Enquanto que egoísmo é ter uma vantagem pessoal sobre os outros, é manipulação, é jogo de poder, é abusar do outro nas relações e é fazer-se de vítima para conseguir a atenção e o amor dos outros. Por isso, amor próprio e egoísmo são coisas completamente diferentes. Porque amor próprio ninguém tem vantagem sobre ninguém. É cuidar de si. É aprendermos que nós somos, de facto, a pessoa mais importante na nossa vida. E precisarmos de ter espaço para ela. E a origem do amor próprio vem do primeiro amor que nós tivemos na vida. A mãe.
O primeiro espelho do filho é a mãe. E a mãe é o reflexo de quem tu és. É a mãe que imprime no filho se ele se sente ou não bonito. Por exemplo, se um filho nascer com uma deficiência e a mãe olhar para ele e dizer assim: tu és tão lindo, meu filho. Tu és tão lindo, tu só és diferente. Mas tu és lindo e eu amo-te tal como tu és. Essa criança, ela vai olhar ao espelho e ela vai se achar bonita. Ela vai ver o diferente também como bonito. E isto acontece quando nós temos uma boa referência de autoestima. Ou uma referência de boa autoestima. Então, a mãe precisa ter respeito ao filho e não criar um projeto do que ela queria que fosse. Amar o filho pelo que ele é. E tal como eu estava a dizer, se ele nasceu com algum problema diferente, não tem problema, filho. Eu amo-te, tu és lindo, tal como és. É esta primeira impressão, é como se fosse mesmo uma gravação, que fica no nosso inconsciente, deste conceito, porque nos primeiros 6 meses de vida, há um amor simbiótico, que é chamado amor porneia, da mãe e do filho. É como se o filho olhasse a mãe e se visse a ele próprio. Então, é neste vínculo que se cria nestes primeiros 6 meses que, de facto, estas primeiras impressões ficam registadas. E a partir dos 6 meses, este amor simbiótico passa a ser tóxico, porque a criança precisa de começar a conhecer outras pessoas, nomeadamente o pai, que é o diferente, porque a mãe é como se fosse igual a ele, e o pai é o diferente, é ele perceber que a mãe ama outras pessoas e que ele também é autorizado a amar. Então, todos estes movimentos que parecem muito subtis fazem toda a diferença depois ao longo da nossa vida. E quando o amor existe para agradar a mãe, torna-se um amor condicionado a ser aquilo que a mãe quer. E o amor não pode ser assim. O amor de uma mãe por um filho é um amor incondicional, porque o filho não pediu para nascer daquela maneira. Eu não sei quem assistiu à última live que eu fiz. Eu partilhei um desabafo que eu vi de uma mãe que dizia: sabem aquelas meninas com totós e vestidinhos que nós sonhamos em ter? A minha não é assim. A minha é uma reguila, não gosta nada de vestidos, não se quer vestir, é sobredotada e dá-me só dores de cabeça. Uma criança que ouve isso é muito doloroso para ela, porque de facto ela sente que ela não é amada por aquilo que ela é. E tal como o filho não pediu para nascer assim, porque ele é consequência do que aconteceu no encontro do amor do casal, do pai e da mãe. E às vezes na natureza sai diferente e está tudo bem. Quando nos amamos e sentimos bonitas, não são precisos pormenores. Nós somos bonitas no todo. E a beleza que está dentro é o brilho que vem de dentro também. Relativamente a isto, eu queria também contar uma história, que é de uma menina que ela nasceu sem uma mão. Ela nasceu sem uma mão e adaptou-se perfeitamente a viver só com uma mão. Até que os pais decidiram levá-la aos Estados Unidos a uma clínica para construir uma prótese da mão que lhe faltava. Só que a criança, ela não se adaptou à prótese. E chegou um momento que ela disse aos pais, ela estava a entrar na adolescência, para ela era tranquilo ela fazer tudo com uma mão só, e ela perguntou aos pais se para eles fazia diferença ela não ter aquela mão.
porque para ela era muito mais confortável não usar a prótese, porque ela não sabia lidar com a prótese e ela queria era usar só a mão. Por isso, muitas vezes, de facto, nós deixamos-nos influenciar muito mais por todo o ruído que está à nossa volta, daquilo que alguém vai pensar ou que o outro vai dizer, e não com o bem-estar daquela criança que está ali à nossa frente e que às vezes nós fazemos coisas que dizemos, olha, é para o teu bem, mas que nem lhe perguntamos se realmente é importante para ela ou não. E isso faz toda a diferença. Então, as dificuldades de quem não tem autoestima é que tem um sentimento de culpa por ter que fazer tudo para agradar aos outros, porque os outros são a prioridade. A prioridade está fora dela, não está dentro. E é necessário aprender a fazer sobre o que eu quero fazer dentro e não pelo que aquilo que os outros querem que eu faça. Então, é aí que o pensar, o sentir e o agir podem ser saudáveis ou doentios em relação a nós mesmos. E basta responder a uma pergunta: o que é que sente quando olha no espelho? Se olhas no espelho e só te criticas, como é que a tua criança interior se vai sentir? Agora, se eu olho no espelho e me elogio, me valorizo, a minha criança vai sentir-se muito bem. E tem tudo a ver com isso. Com o nosso relacionamento com a nossa criança interior. Porque de cada vez que eu acudo primeiro o outro antes de me acudir a mim, eu estou a abandonar aquela criança que existe dentro de mim. E o que é um pensar, sentir e agir doentio? Essencialmente é quando eu me vitimizo. Quando eu penso que não sou a pessoa mais linda do mundo. Quando tenho que agir e resolver os problemas da minha vida e coloco a culpa nos outros. Quando eu me comparo com os outros, eu fico na posição de vítima. E é importante não ficar preso ao outro, nem fazer o que o outro quer. Nem tentar agradar o outro ou querer que outros façam para me agradar. Isso também liberta os outros, para eu não ser a pessoa mais importante para eles. Então, eu costumo dizer uma frase que é: imaginem como seria o mundo se cada pessoa fosse capaz de cuidar dela mesma. Certamente seria diferente. Certamente haveriam pessoas que não iam estar a acudir toda a gente como se fossem bombeiros e não haveriam pessoas à espera que alguém as acudisse. Porque cada um iria ser responsável por cuidar de si próprio primeiro. E quando cuidasse de si próprio primeiro, se calhar olhava para o lado e não havia mais ninguém para cuidar. Porque cada um tinha assumido a sua autorresponsabilidade. Só que são questões muito, muito profundas que, de facto, cada vez que vamos tendo consciência sobre elas, vai tornando-se mais claro o porquê delas ainda existirem, ainda de alguma maneira serem um tipo de medo que não nos deixa avançar. E eu trouxe para finalizar as 4 leis da sistémica, ou do sistema, e disfunções do egoísmo aplicado à autoestima. Todos nós, como no início disse, a autoestima é um senso de pertencimento. Todos nós, como seres humanos, nós temos necessidade de pertencer a uma tribo, a uma família, a um ambiente. E muitas vezes nós ouvimos chantagens, pode-se chamar mesmo chantagens emocionais, do tipo: se não fizeres o que eu quero, não existes para mim. Ou se não fizeres o que eu quero, eu não te amo. E estas frases são muito fortes, porque estas frases, sim, não ensinam o amor próprio. Ensinam, sim, o egoísmo de outra pessoa sobre outra. O poder, digamos assim. O exercício do abuso de poder
sobre outra pessoa. Não há uma igualdade, não há um respeito. Porque para aquela pessoa, o não pertencer, para ela vai lhe doer muito. Vai ser uma dor que ela vai preferir anular-se para fazer o que o outro quer, só para não deixar de pertencer. Ok? E a segunda lei é a lei do equilíbrio, do dar e do receber. E muitas vezes ouvimos, tu sempre me deves e nunca é o suficiente. É como se houvesse sempre uma dívida, uma cobrança emocional. Quantas mães dizem, eu dei-te a vida e agora tu vais-me abandonar? Mas a verdade é que a mãe deu a vida ao filho, ou seja, a vida passou por ela. A mãe não dá nada, a mãe deixa a vida passar por ela. O filho não é da mãe, o filho é da vida, é do mundo. Então, a mãe coloca o filho no mundo com metade do DNA dela e metade do DNA do pai. E ela faz o melhor que pode com os recursos que tem. Todos nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos. E nesta lei do equilíbrio, do dar e receber, que tantas vezes está em desequilíbrio, esta lei, no relacionamento entre pais e filhos, é uma lei vertical, que é o amor vem dos pais para o filho e não tem volta. Ou seja, para que haja um fluxo de família saudável, o amor dos pais vai para os filhos e o amor dos filhos continua para os netos e para as gerações seguintes. É um amor vertical. É um equilíbrio, digamos assim. Ao contrário do equilíbrio horizontal, entre, por exemplo, um homem e uma mulher, ou numa relação de trabalho, em que há 50% de responsabilidade de cada um. No relacionamento entre pais e filhos, não. Os pais dão, o filho recebe, e depois o filho vai dar aos seus filhos, e assim vai continuando. A força e o amor da família vão seguindo. Quando uma família não tem descendentes, é porque esta lei do equilíbrio ficou adoecida ou entrou em desequilíbrio. Muitas vezes quando os pais pedem para os filhos devolverem o amor que eles lhe deram, não é? Ou dizendo algo, eu cuidei de ti, eu abdiquei da minha vida por ti, agora és tu que tens que me dar. E isto é uma dor, é uma ferida gigante, porque é como se o filho tivesse que voltar para trás e quem fica sem esse amor? Os filhos seguintes, ou melhor, a geração seguinte. Dá para entender? Faz sentido? Então, é importante termos isto em atenção, porque os nossos filhos, eles não nos devem nada. Nós demos o melhor que podemos e agora eles recebem este amor e vão continuá-lo. Na geração, na família deles. Não precisam de voltar para trás, para a família de origem. E depois há aqui a terceira lei, que é a lei da hierarquia, que nos fala da prioridade, de sermos nós a pessoa mais importante da nossa vida. Porque a prioridade sou eu, não é o sistema, não é o que está à minha volta. A prioridade não pode ser o futuro da família, não pode ser os nossos filhos. A prioridade tem que ser eu. E quando estamos a falar numa família de origem e numa família atual, a prioridade não é a família de origem. A prioridade precisa de ser a família atual. Porque se for a família de origem, vão existir apuros. Vai faltar amor para as crianças que estão lá no sistema. E muitas vezes há doenças que aparecem, há muitas questões difíceis de encarar e tem
apenas a ver com estas leis que não estão devidamente a serem cumpridas. E a quarta lei é a lei do tempo e do espaço, ou da versão adulto versus infantil, que todos nós temos, ok? Então, eu sou adulta a criar a minha criança interior e eu sei que a minha criança merece ser valorizada. Mas se eu estiver no modo criança, eu preciso da aprovação dos outros. Eu busco reconhecimento, carinho, amor, coisas para preencher o vazio interno que eu tenho. Mas a questão é que isto é um modo criança, porque o adulto não precisa que alguém preencha o vazio dele. O adulto preenche-se. E como é que ele se preenche? Ele diz para a sua criança: tu és linda, tu és exatamente o que eu preciso que tu sejas. E ao dizermos isto à nossa criança, é assim que ela nos vai ajudar a sentirmos-nos lindos e valorizados. E é isso que o adulto tira as armadilhas e põe em ordem. Sai daquela prisão do passado, de ter que agradar ao pai, à mãe, seja lá quem for, mesmo que seja a sociedade, e segue para o futuro. E só assim é que é possível que a vida seja próspera em vários sentidos. Seja na vertente pessoal, seja na vertente profissional. Então, como é que nós fazemos o diagnóstico e identificação de baixa autoestima? Entre a versão adulto e criança que nós temos, e muitas vezes a versão criança vê-se quando nós entramos no modo vítima, ou no triângulo dramático, que tem 3 personagens e nós vemos isso em quase todos os filmes ou telenovelas, que é, há uma vítima, há um acusador e há um salvador. E estes 3 personagens que muitas vezes saltam de posição, é onde nós estamos se estivermos no modo criança, em um triângulo dramático. E é preciso ter muita sabedoria e consciência para sair deste triângulo. E como é que nós saímos? Estando atentos. Estando atentos para, ups, já estou a entrar outra vez no modo salvador. Eu era muito salvadora. Sempre fui muito salvadora. Tal como a Helga, certamente. A acudir a toda a gente. Então, o adulto faz o que precisa de ser feito. Sabe lidar com a culpa que lhe querem atirar e sabe escapar das armadilhas, dizendo, isso não é responsabilidade minha. Ok? Então, sou eu que tenho de fazer o diagnóstico e tratar para não cair na baixa autoestima. Saber falar sim e não, que é postura de adulto. Não é dizer não quando queria dizer sim, nem dizer sim quando queria dizer não. É saber dizer sim e não na altura certa. E quem viveu num automático de dizer sempre sim, não é fácil começar a dizer não. Por isso, isto não é um clique. É necessário treino, é necessário fazer diariamente ações que nos ajudam a ter esta postura de adulto. E muitas vezes identificar os sinais de alerta que podem vir como uma tentativa de competição de alguém ou abuso de alguém e pensarmos, ups, eu não tenho que competir contigo. Eu posso brilhar onde eu sou muito boa, tu podes brilhar onde tu és muito boa e está tudo bem. Então, isto são sinais de alerta que nos podem ajudar a colocar limites e estabelecer prioridades, sendo que já sabemos, a prioridade somos nós. E estar atentos o tempo todo para aplicar as leis sistémicas na nossa vida, estas 4 leis. Então, agora, quem é que é a pessoa mais importante da minha vida? Já ficou muito mais claro, certo?
Certo ou errado? Ok. E, de facto, o corpo humano é obra-prima da criação e todo o nosso corpo é sagrado, é belo, sem exceção de nenhum órgão. Muitas vezes nós temos zonas do nosso corpo, especialmente na adolescência, isto começa a aparecer. Isto aconteceu com a minha filha também. Dela ter nojo de algumas partes do corpo. E isto é uma evidência de que há ali qualquer coisa para resolver. Há ali alguma situação que é necessário olhar, estar atento, não naquela perspectiva de controlo e querer saber tudo, mas estar atenta. Por que é que ela faz isto? Às vezes são fases, é verdade, porque na adolescência o corpo todo muda, não é? É um turbilhão de emoções, de hormonas, tudo aos saltos, e o corpo também muda, crescem os órgãos sexuais e os caracteres sexuais secundários. E muitas vezes há alguma objeção a essas partes. É necessário estar atentos também. Porque o corpo humano é, de facto, uma obra-prima e ele mostra-nos exatamente a solução para aquilo que nós estamos a viver. E o corpo humano permite-nos entrar no ciclo da transformação humana, que tem 6 passos, muito simples. Primeiro, desejar. Desejar é o primeiro passo para nos fazer mover de sítio, por exemplo, ok? Desejar fazer uma viagem, por exemplo. Se eu desejo fazer uma viagem, eu vou começar a pensar no destino. Depois, a experimentar, procurar informações sobre onde eu quero ir. Depois preparar-me, comprar o bilhete, ver o hotel. Seguir, estou a dar um exemplo, ok? Depois construir. Construir o quê? Construir a ponte, né? Ou o tempo necessário para esperar, ou ver os sítios que eu quero visitar, e toda essa parte que por vezes dá muito trabalho e também dá muito prazer, que é quando eu chego ao local e vou de facto construir toda uma visão daquilo que eu tinha imaginado no meu desejo. E depois desapegar, voltar da viagem e desfrutar. Desfrutar também enquanto lá estou, mas também depois do regresso, porque quando nós fazemos uma viagem nunca voltamos iguais, não é? Há sempre coisas boas que acrescentam a quem nós somos. E este ciclo da transformação humana está muito ligado a outro ciclo, que é o ciclo que também tem estes passos e que é o ciclo da resposta sexual humana, que também começa com o desejo, continua com a excitação, aumenta o prazer com os preliminares e depois chega no orgasmo. E é uma vida pulsante. Se nós virmos, é tal e qual o nosso coração a bater, com altos e baixos. Se nós estamos à espera que a nossa vida seja sempre uma linha reta, se não pulsa, morre. E nós só precisamos de estar preparados com os nossos recursos para pulsar esta vida. Para quê? Para termos tanto prazer na nossa vida, entre aspas, como na cama. Literalmente. Porque este ciclo da transformação humana é necessário para nos manter vivos.
Quando este ciclo para, nós adoecemos. Então, é muito simples e tudo tem a ver com a autoestima, até porque é este ciclo de transformação humana, da resposta sexual humana, é energia de vida. E esta energia de vida precisa de ser liberta. Quando não é liberta, vai dar enxaqueca, vai dar montes de problemas, porque é apenas uma evidência de que aquela pessoa não está a libertar a energia de vida que tem e que precisa. Então, tal como quando eu penso em alguém, eu ativo o meu desejo, o meu corpo responde, ok, com excitação. E é a mesma coisa quando eu penso numa viagem, o corpo também se excita, também dá sinais. E por isso é que está tudo interligado. E todas estas partes, mais físicas, mais emocionais, mais espirituais, fazem parte do ser humano que nós somos, numa visão holística e numa visão muito mais profunda e completa. E como eu falei também no início, tenho uma surpresa para vos apresentar. Porque, de facto, uma autoestima inabalável, ela não acontece de um dia para o outro. Ela precisa de tempo. Para quê? Para nós construirmos um novo automático. E este novo automático é algo que eu quero propor, porque com uma pergunta de o que é que achas de colocar tudo isto em prática de forma acompanhada? Parece uma boa ideia ou parece uma má ideia? Podem-me responder para cima ou para baixo. Ok. Obrigada. Eu não consigo ver todos, mas eu vi que... Ah, ok. Já estou a ver mais fixe. Então, quais é que são os benefícios de colocar tudo isto em prática de forma acompanhada? Seriam atividades diárias para promover a autoestima, que não iriam demorar mais do que 10 minutos. Que incluiriam estratégias de autovigilância e empoderamento para nos ajudar a dar limites, para superar o julgamento, para ajudar mães a resgatarem a sua autoestima e autoconfiança, e assim aprendem a ajudar também melhor os seus filhos, a resgatar o poder pessoal, a libertar os sabotadores internos, e é um autoconhecimento a um nível profundo e de facto inabalável. É como se nós estivéssemos a construir os alicerces da nossa casa. E estes alicerces da nossa casa são os mais importantes, porque é como a história de construir a casa sobre a areia, não é? Vem o vento e leva a casa, porque à primeira rajada de vento a casa não tem alicerces que se sustentam. E aqui o alicerce do ser humano é, sem dúvida, a autoestima. A autoestima é o pilar mais importante, porque atrás dele vêm todos. Vem a autoconfiança, vem a segurança, vem a postura, não é? Uma postura muito mais aberta, o sorriso e o olhar muda, o sorriso muda, a forma de estar muda, porque de facto vem de dentro aquilo que eu sinto, não é algo que eu possa manipular ou possa fazer de conta que faço, porque é algo muito genuíno, tem a ver com a nossa identidade, com quem nós somos, e todos nós somos únicos e diferentes,
E, e é nesta diferença que está a riqueza, porque certamente ontem eu falava em 3 compromissos que nós precisamos de ter, em nos conhecermos muito bem, e em conhecer quem temos ao lado também, não é? E o compromisso conosco e com a humanidade. Porque se nós tivermos medo, se nós ficarmos escondidos e não mostrarmos os nossos talentos, que é o compromisso conosco também, porque inclui os nossos talentos, a nossa vida está a ser desperdiçada. Nós estamos a desperdiçar uma vida. E eu acredito que de todas as pessoas que estão aqui e que certamente vão ver a gravação, têm muito mais para colocar para fora e de enriquecer os ambientes onde estão. Eu não sei se vocês já viram o filme Cyrano, de Bergerac, é esse o nome. Para quem está em França é mais fácil, não é? O Cyrano de Bergerac, não quero dar spoiler, mas agora já vai ficar dado. Ele tem uma deficiência. Ele nasceu ou ficou, não sei. E ele tinha uma pessoa que ele amava. E ele nunca teve coragem de lhe dizer isso. Aliás, ela amava-o porque ele é que escrevia os poemas para a pessoa que ela se apaixonou só pelo aspecto físico. Mas que depois, quando estava com essa pessoa, dizia-lhe assim: por que é que tu não falas como quando escreves os poemas? E ela já estava ali a desconfiar. A verdade é que eles os dois estavam no leito de morte, qual Romeu e Julieta, não é? E ela morreu, e ele também. E ele diz que não teve coragem de se declarar a ela por puro orgulho. Porque ele não se aceitava como ele era. Porque ele tinha autoestima baixa, não é? E por isso ele perdeu uma grande oportunidade de viver o grande amor da vida dele. Porque depois ele descobriu que ela também o amava, não é? Só que esta descoberta já era tarde, porque ambos já estavam a morrer. Claro que é uma peça de teatro e também está no cinema, muito interessante, muito bonita e que nos faz pensar, de facto, o quão importante é nós cuidarmos da nossa autoestima, porque as decisões que advêm depois disso vão fazer toda a diferença também na nossa vida. E para terminar, de uma forma muito rápida, aquilo que eu tenho para vos propor é um desafio que se chama Autoestima Inabalável na Prática. É claro que vocês vão ficar com esta masterclass, podem rever as vezes que quiserem. É teoria, é importante, já tenho aqui vários insights, mas nada como aplicar na prática os ensinamentos que aqui vim trazer. Para quê? Para ficar impresso, para criarmos uma nova impressão por cima daquela que ficou e que não dá para retirar, mas que dá para ressignificar, dá para melhorar e dá para empoderar. E recuperarmos este poder pessoal, a nossa liderança pessoal, porque de nada nos serve sermos líderes de outras pessoas se nós não conseguimos ser líderes de nós mesmos. E é essa a proposta que eu trago. Vocês dão-me licença que apresente, podem fazer um sim ou um não. Ok, obrigada. Então, este desafio, eu não sei se já alguma vez participaram,
em algum desafio deste tipo, a proposta são 10 dias num grupo fechado do WhatsApp, em que diariamente, todos os dias, num horário ainda a estabelecer com o grupo que entre, porque isto vai ser algo muito personalizado e é de facto para que todos beneficiem, eu vou enviar um desafio diário em cada um dos dias, que no máximo vai durar 10 minutos, para ajudar a elevar a autoestima. E cada pessoa que vai participar vai fazer o desafio e depois vai provar que o fez, normalmente com uma fotografia, e vai partilhar no grupo do WhatsApp. Para quê? Para eu ver que a pessoa fez. Porquê? Porque eu vou atribuir pontos. Eu vou atribuir 3 pontos para quem fizer o desafio nas 24 horas seguintes, ou seja, eu dou um desafio hoje e a pessoa tem 24 horas para o fazer, e eu vou dar 1 ponto para quem fizer fora do tempo. Depois vou fazer alguns desafios surpresa, sem avisar, que são desafios extra, que valem 2 pontos para quem fizer. E este desafio, claro, vai ter um prémio para o vencedor, que será uma análise corporal. No entanto, quem já fez a análise corporal comigo, se quiser, ou comigo, ou que já tenha feito, se quiser participar no desafio, e uma vez que a análise corporal basta fazer uma vez na vida, eu ofereço também uma sessão de uma chave mestra. A chave mestra é um processo para ajudar a mudar da dor para o recurso qualquer questão, qualquer problema que a pessoa tenha. E este prémio, a análise corporal vai ser realizada numa aula ao vivo de encerramento do desafio, em que vamos ter uma aula em que a pessoa que ganhar, vencedora, vai ser analisada. Quem quiser vai poder assistir, vai ver como é que é, e ao mesmo tempo vamos encerrar o desafio com as reflexões, com as mudanças, com o que é que aconteceu durante aqueles 10 dias, e sendo que eu vou estar no grupo disponível, ou no grupo de forma mais privada, para ajudar em qualquer situação que entretanto surja. No máximo, porque eu não tenho logística para depois conseguir avaliar tudo, vão ser apenas 20 participantes e vai ter um valor de 19,95 €. Porquê? Porque o valor da análise corporal, atualmente, ela tem um valor de 200 €. Então, é um prémio, de facto, que vale a pena trabalhar e fazer os desafios direitinhos para ganhar e ter acesso por um valor bastante mais acessível. E é isso. Para quem não sabe o que é a análise corporal, é uma ferramenta que revela como a mente funciona a partir do formato do corpo. É como um manual de instruções de um ser humano. E este método, ele teve início, ele começou na década de 30, 1930, com os estudos do psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich, que era aluno de Freud, e em que Reich, ao contrário de Freud, ele dizia que mente e corpo eram uma coisa só. Freud dizia que existia uma mente dentro do corpo, mas Reich começou a tratar os doentes que Freud não conseguia tratar e começou a perceber-se que pessoas com corpos parecidos tinham problemas parecidos. Só que ele fez uma coisa que atualmente não é necessária. Ele tentou mudar o corpo. E nós sabemos agora que não é preciso mudar o corpo. Nós temos o corpo que nós precisamos, com os recursos que nós precisamos para viver uma vida incrível. E os estudos do Wilhelm Reich, que depois continuaram com Alexander Lowen, que foi um médico americano, foi atualizado por investigadores brasileiros da escola O Corpo Explica, que criaram as ferramentas, o mapa dos caráteres, o mapa combinado e a chave mestra. E com isso, de facto, desenvolveram estas ferramentas quantitativas. A Ana está a dizer, Isabela, desculpa, estou muito cansada, preciso descansar.
Obrigada por tanto conhecimento e amor. Um beijo para todos. Ok, Ana, bom descanso. Fica disponível na mesma a gravação e poderão ter acesso. Eu só uma informação, porque já está mesmo a terminar, exatamente, já tinha aqui o obrigado e tudo. Este desafio, ele vai começar com o aquecimento no domingo, ou seja, este valor é de facto simbólico, porque é o primeiro desafio deste género que eu estou a fazer e então também coloquei esta situação, ou seja, até sábado é a data limite para, de facto, me dizerem se querem participar e depois eu informarei como fazer o pagamento. Então, é válido até sábado, ou logo que encha o grupo com o máximo de 20 pessoas. Ok? Então, vou parar aqui a gravação e abrir para questões.